Gente, por qual que vocês querem começar? Pela discussão do livro ou pela discussão da série? Também acho. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo em começar pelo livro? Pode responder pelo chat que eu consigo acompanhar. Boa tarde para o pessoal que entrou agora. Gente, vamos lá. Antes da gente iniciar, eu não sei se vocês chegaram a olhar o que eu coloquei lá na plataforma ainda há pouco, na descrição da aula. Eu não vou discutir com vocês hoje o material que eu disponibilizei na aula anterior. Por quê? Porque fazendo uma análise melhor daquele material, eu acho importante a gente discutir ele de maneira detalhada. Então, na primeira oportunidade, após a semana de prova, o primeiro material que nós vamos discutir é esse. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai entrar, depois da discussão desse material, no módulo 2, que é um módulo bem rapidinho, e depois do módulo 2, a gente vai dividir vocês para que a gente possa conhecer sobre a área da patologia. Então, cada um de vocês vai ficar responsável, cada um assim, cada grupo vai ficar responsável por um tema, para que a gente possa discutir. Para que a gente inicie essa discussão, para que a gente possa iniciar essa discussão, nós iniciaremos com o livro da Suzane, e a partir disso, a gente vai dividir para que vocês possam fazer a apresentação dos demais, para que a gente possa conhecer o que é psicopata, sociopata, serial killer, enfim, tá? Essa parte será de apresentação de vocês no segundo bimestre. Alguém tem alguma dúvida até agora? Professora, eu entrei meio pela metade aí, eu não sei muito bem do que ela está falando. A senhora pode repetir? O que eu falei foi que eu não vou fazer a discussão com vocês daquele material que eu disponibilizei na aula anterior. Eu só vou fazer o livro e a série hoje. Por quê? Porque aquele material que eu disponibilizei na aula anterior é importante de que a gente explore aquele material de forma mais detalhada. Então, na primeira oportunidade, após a semana de prova, esse material nós iremos trabalhar. Vocês precisam ler para que a gente vá discutindo e relacionar com esse conteúdo que foi dado agora no primeiro bimestre. Em seguida, será dado início ao segundo módulo, que é um módulo bem rapidinho, e depois desse segundo módulo, nós daremos abertura ao terceiro módulo a partir da discussão do livro da Suzane, que é o livro que vocês já têm e que já devem estar lendo. Depois disso, a gente vai fazer a divisão entre vocês para que vocês possam fazer a apresentação da parte patológica mesmo, para que vocês conheçam qual é a diferença entre serial killer, psicopata, sociopata e outros que nós vamos trabalhar, tá? Isso vai ser dividido por equipe. Eu vou ajudar vocês na construção desse material, até para que seja disponibilizado alguns casos reais, para que a gente possa explorar ainda mais essa diferença de cada um, para que vocês possam compreender, tá? Deu para entender? Pode mandar Deu, pelo professora, chat, não tem obrigada. problema. Certo, então vamos lá. Eu vou pegar aqui o livro para poder acompanhar, e eu gostaria de saber quem gostaria de iniciar. Luiz, pode ficar à vontade. Só pegar aqui um... Pronto. É porque depois que eu terminei de ler, eu fiz umas anotações. Então eu vou ler essas anotações que eu fiz sobre o livro. Eu vou tentar resumir um pouco, porque deram 4 páginas. Então eu vou tentar resumir aqui. Sem problema. Para iniciar, eu gostei bastante desse livro. Eu achei ele muito interessante. Fala das relações tem uma parte que fala das relações que temos do dia a dia.
e das formas como nós as vemos e interpretamos. Isso já quer dizer que a gente vê muito do nosso dia a dia aquilo que a gente enxerga da gente mesmo. A imagem que a gente tem sobre nós e do como a gente enxerga a vida reflete em todas as nossas relações do cotidiano. Quando ele fala que todo mundo é Buda, em uma outra parte, e aos olhos de Buda, todo mundo é Buda aos olhos de Buda e um porco aos olhos do porco, refletindo essa parte, que a imagem que a gente tem da gente, do nosso pensamento, as nossas emoções, o que interfere na gente é o que a gente vai acabar enxergando das outras pessoas, o que a gente vai esperar das outras pessoas, nas nossas relações. Tem uma frase que eu gostei bastante, que quando ele fala já das emoções, se mesmo depois de muitas tentativas você não conseguir mudar uma situação ruim, é preciso mudar a forma como enxergá-la. Nada é intrinsecamente bom ou mal. Bom ou mal são conceitos relativos comparados às suas situações. Comparado a situação com a de alguém que você conhece, que esteja numa situação pior, você verá que a sua não é tão ruim assim. Isso já para a gente tentar ver que, embora a gente esteja numa situação ruim, numa situação difícil, se a gente parar e pensar por um outro ponto de vista, pegar um olhar de uma outra pessoa, a gente vai ver que às vezes os nossos problemas não são tão grandes assim. Às vezes a gente não quer dizer que nossos problemas não são importantes. Não, cada um tem seu problema, cada um tem um peso que bota sobre isso, tem importância que bota. Sim, todos temos problemas, mas às vezes não é tão grande quanto a gente pensa. Às vezes a gente acaba botando uma carga emocional tão grande que parece que é um problema gigantesco. Mas se a gente pega outras pessoas que estão numa situação pior, a gente vai fazer um comparativo e vai ver que não é um problema tão grande assim. E também é dito no começo do texto, quando a vida te decepcionar, descanse um momento. Isso é algo muito importante. Acabamos de passar pela campanha do Setembro Amarelo, que previne contra o suicídio, que faz uma campanha sobre isso. E é algo importante de se falar, porque os nossos problemas que nos afligem todos os dias, nossos problemas emocionais, nossos problemas familiares, é algo que às vezes nos desestimula muito, nos deixa para baixo, nos deixa desanimados. E às vezes, muito o jovem, principalmente, o jovem ele é muito imediatista, ele quer fazer as coisas na hora, ele idealiza uma vida inteira e ele espera que essa vida ocorra do jeito que ele imaginou. E se uma coisa dá errado, ele já tende a se desesperar, ele já se perde, não sabe o que fazer. Isso acontece na vida profissional, na vida familiar, relacionamentos com parceiros. E isso acaba atrapalhando muito. Aí você fica, às vezes, sem saber o que fazer, qual caminho seguir. E às vezes o que a gente precisa só fazer é dar um tempo. Parar para pensar, relaxar. Porque às vezes a gente, mais uma vez, a carga emocional. A gente acaba se exigindo muito da gente, exigindo muito que a gente aconteça algumas coisas. Quando eu vi esse trecho, eu me lembrei de uma reportagem que eu vi sobre não sei se vocês conhecem, um lugar no Japão chamado Floresta da Morte, onde muitas pessoas, quando elas estão muito deprimidas, elas vão para lá e cometem suicídio. E uma das principais formas que isso acontece é quando, que é taxado lá, quando um jovem, ele está no ensino médio, ele vai fazer uma prova para entrar numa boa universidade. Se ele não consegue, ele se sente tão deprimido que ele acaba cometendo suicídio. Uma das maiores taxas está entre os jovens entre 18 e 34 anos, porque é aquela fase da vida onde a gente tende a querer se realizar profissionalmente, conseguir uma boa estabilidade de vida. Isso pode gerar depressão, pode gerar problemas psicológicos nas pessoas. Quando o livro fala sobre críticas, é algo que eu achei também muito interessante. Porque ele fala que toda pessoa que ela sofre muita crítica é porque ela está sob o olhar de muitas pessoas. Ela acaba se destacando. E se essas críticas são sobre coisas que você faz, que você se sente bem, umas coisas que não estão causando mal a ninguém e que você está fazendo algo que te faz bem, se gerar crítica, a gente não deve ligar para isso. Porque ninguém nunca vai satisfazer todo mundo. Tem um ditado que diz que nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para te agradar?
E isso é algo que é interessante, porque você sempre quer, às vezes, se sair bem com todo mundo. Você quer ser aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que se relaciona, que sempre agrada todo mundo, mas ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Não dá, sempre vai ter aquela pessoa para te criticar, sempre vai ter aquela pessoa para te julgar. Isso é normal, é a vida, acontece. Deixa eu ver uma outra parte que eu anotei. Uma parte quando ele fala sobre o trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham com coisas que não é do agrado. Simplesmente vão pelo dinheiro, simplesmente se guiam pela estabilidade e acabam não trabalhando com o que gostam. E nesse trabalho, às vezes, elas são muito exigidas, elas são pressionadas para realizar aquilo que tem que ser feito. Às vezes tem um chefe que cobra muito, o patrão que cobra demais. E o trabalho vira apenas isso, a própria palavra trabalho, que não traz uma significância para a pessoa. Ela acorda, vai para o trabalho dela, faz o que tem que fazer e volta. Às vezes é muito importante a gente trabalhar com o que gosta, porque não vira mais um trabalho, vira uma coisa prazerosa de se fazer. Quando você trabalha com o que gosta, você gera uma criatividade a mais, gera uma satisfação a mais, você quer sempre dar o seu melhor, porque você está fazendo o que gosta. Então, às vezes, a gente para para pensar e fazer, eu sou feliz trabalhando com isso, eu sou feliz realizando isso. É algo importante, porque se a gente não é feliz, vai fazer pelo mesmo e acabar não produzindo nada. Vira algo cansativo, algo monótono. Vira aquele trabalho de segunda a sexta que você só quer pensar no fim de semana quando não está trabalhando. Deixa eu ver outra parte. E uma parte que no início, quando eu li, que me deixou um pouco confuso, é que quando ele está falando com o mestre dele, que ele fica muito eufórico, que o mestre dele fala, se você baixar a cabeça, não vai esbarrar em conflitos. De início eu pensei que ele estava falando para a pessoa não se impor, para ela baixar a cabeça literalmente. Mas depois que eu continuei lendo, eu percebi que estava falando sobre o orgulho, sobre esse negócio de que às vezes você não quer dar o ouvido às pessoas porque você acha que você sabe de tudo. O orgulho de querer ser sempre alguém maior que o outro, de pensar, querer se sobressair. E isso é algo que muitas pessoas têm, essa questão do orgulho. Às vezes atrapalha as relações, às vezes cria conflitos, porque você não quer se sentir menor que alguém, você não quer se sentir uma pessoa inferior a outra pessoa. E isso é algo que todo mundo deve trabalhar, porque isso atrapalha muito nas relações. E foi isso. Obrigado. Obrigada. Eu estou fazendo as anotações e a gente comenta depois, tá? Não, tô não. Ai, gente, olha, fazer análise é caro, a gente cobra por isso, viu? Eu não faço análise de graça. Não faço mesmo. Tô não, nem tô. Quem que era o próximo, depois do Otávio, eu acho que é o Marcelo. Pronto, vai lá, Marcelo. Bom, professora, primeiro eu gostaria de dizer que eu gostei muito do livro. Eu achei, como vocês sabem, é um livro que baseia-se muito em se autoconhecer, é um livro de autoajuda. Ele tenta, pelos ensinamentos budistas e de monge que o autor tem, ele leva muita gente a tentar conhecer a nós mesmos antes de olhar para o mundo como uma visão, como o Otávio falou, uma visão acelerada das coisas, uma visão que a gente fica muito eufórico em querer saber de tudo ao mesmo tempo, de ter até mesmo a questão da tecnologia, que tem o celular, que a gente está cheio de informações, as nossas vidas. E ele diz assim, calma, para, respira, vamos conversar o que está acontecendo com você, e antes de você tentar resolver todos esses problemas do mundo, vamos voltar para você e resolver os conflitos que há dentro de você, pois só assim você consegue resolver as coisas com sabedoria e a calma necessária para tornar não só o mundo melhor, mas como você se sente melhor também. Então, eu gosto, até porque tem uma parte que ele fala sobre desacelerar, que é para não ler o livro de uma vez só, que é para não ler, porque quando você passa uma visão muito, muito rápida sobre o livro, você acaba deixando alguns detalhes de lado. Então, é bom você ir dissecando os livros, ao correr que você sente a necessidade de sempre buscar um pontinho melhor. Eu vou ler essa parte aqui do livro porque eu estou me sentindo assim hoje, entendeu? E eu gostei muito de como ele diz assim, para a gente desacelerar as coisas, que é justamente o nome do livro, que é a questão sobre o simples
o simples fato de parar, pensar, refletir e esperar. Mesmo quando dizem assim que esperar nunca dá certo, que a gente tem que agir, esperar é muitas vezes uma forma de esperar o sentimento daquele momento, entender a complexidade do que sentimos naquele momento, porque muitas vezes estamos com raiva, estamos com ódio, e acabamos deixando as coisas importantes sendo jogadas de uma maneira muito supérflua. A gente não tenta entender aquilo que aconteceu naquele momento, a gente sempre só sente a vontade de se expressar, de dizer como estava e nunca, de fato, resolver. Então, com essa leitura que ele vai fazendo dele mesmo, e a gente acaba agindo para dentro de nós, porque de uma certa forma somos todos iguais nos nossos sentimentos, ele faz com que a gente tenha essa autorreflexão sobre esperar como ele diz, a nuvem de tempestades, os rótulos, e entender aquilo que está acontecendo dentro da gente. Então, como o Otávio já falou sobre outras questões, eu gostaria de me aprofundar mais nessa parte sobre a paciência e o entendimento de nós mesmos. Foi isso. Tá. Obrigada. Quem que é o próximo? Eu, professora. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas frases que me chamaram a atenção e um pouquinho sobre bem no comecinho do livro, sobre a relação do ser, da nossa mente com o universo. Da primeira vez, eu tive que ler esse pedaço umas 3 vezes, porque eu li e eu fiquei confusa quando ele fala que pra a gente não sobrevive sem o universo, isso eu entendi. Mas a partir do momento que ele falou que o universo não sobrevive sem a gente, isso me levou a pensar, entendeu? E aí, mais pra frente, quando ele fala que pra gente, pro universo, ele é composto de vários pedaços, entendeu? E ele é uma coisa grandiosa. Só que pra gente é diferente. Pra gente, essa pequena parte do mundo, que é a nossa mente, é todo o universo. Porque é tudo que a gente enxerga. O nosso mundo é o que a gente faz dele. Se eu estou enxergando uma coisa ruim, o meu mundo vai ser ruim. Então, ele sempre fala que a gente tem que buscar ser positivo, porque isso é o que o nosso mundo vai fazer. Esse é o poder que a nossa mente tem de mudar todo o universo ao nosso redor. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as frases que eu achei muito interessante. Uma delas é a que ele fala que a gente não pode só se lamentar de o mundo ter mudado. Porque várias pessoas chegam e falam: o mundo não era diferente, na minha época não é assim, tudo vai mudar. Tudo, ele passa por uma fase de transição, uma fase de metamorfose, entendeu? Então, a partir desse ponto, a gente tem que entender que o mundo está mudando, aceitar isso e, assim, se tornar pessoas melhores conforme o tempo vai passando. Porque tudo vai passar, entendeu? E, além disso, isso também leva a gente a pensar que, por o mundo estar mudando, é passageiro. Então, a gente também tem que aproveitar o nosso pequeno tempo, que para o universo é nada. É milis e milissegundos toda a nossa existência. Além disso, uma outra coisa legal que ele falou é sobre o orgulho. Quando a gente fala não para alguma coisa, às vezes a gente está buscando o nosso próprio bem, entendeu? Dizendo não a outras pessoas e dizendo sim para nós mesmos, mas ao mesmo tempo, ele fala que quando a gente diz sim para alguém, abaixando o nosso próprio orgulho para fazer bem ao que vai te fazer bem e fazer bem a outra pessoa, isso é questão de humildade. Isso é o que vai fazer tua existência, ela aflorar. Tu vai ser uma pessoa melhor. E é por isso que a gente está aqui, para tentar fazer um mundo e viver num mundo melhor. Tá acabando, eu juro, professora. Já tô rindo de Marcela aqui no chat. Tá. Não se preocupa não, pode ficar à vontade. Assim, outra frase que eu achei bem legal é que ele fala que a gente geralmente perde interesse em séries em que o mocinho é sempre o mocinho e o vilão é sempre o vilão, porque na verdade não é assim. Todos nós somos mocinhos e vilões dependendo da ocasião e dependendo do ponto de vista, entendeu? Então, essa visão muito unilateral do mundo, muito bilateral, na verdade, ela acaba fazendo com que as pessoas se fechem em uma bolha e não entendem que existem pessoas diferentes e que existem o outro lado da moeda.
E, além disso, deixa eu ver qual é a outra que eu marquei. Ah, tá. A questão de todo o universo, ele é passageiro e a gente tem que aproveitar cada minuto. E a última frase é que ele fala que se ele observa a água, ele se torna a água. Se ele observa a flor, ele se torna a flor. Isso mostra como a gente se adapta ao modo e às pessoas que a gente vive, e a gente pode se tornar uma coisa melhor ou uma coisa pior, baseado no que a gente tem ao nosso lado, ou à nossa frente, ou que a gente busca se tornar ou ser. Era isso. Obrigada. Quem é o próximo? Professora, Oi. quando eu li o livro, eu fui analisando capítulo por capítulo. Aham. Então, vou falar um pouco do que eu tirei de cada capítulo, tá? Certo. O primeiro capítulo, eu acho até que ele já foi bem explicado por todo mundo, que ele fala sobre essa agitação, que é o nosso foco da mente, que a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que escolher com sabedoria aquilo que a gente vai focar. O nosso cérebro ele não pode trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa escolher qual é o nosso objetivo, entendeu? Uma frase que ele fala no primeiro capítulo é que o mundo nunca reclamou de estar ocupado demais. E isso é verdade. Quem sempre reclama que está ocupado demais, que tem coisas demais para fazer, somos nós. E ele trata muito bem disso no primeiro capítulo, que ele fala, defina as suas prioridades. Porque essa ocupação, quem se dá é você mesmo. O mundo não liga se você está atolado em atividades, em tarefas, em coisas para fazer. Então, o primeiro capítulo, ele trata disso e ele vem trazendo que a gente precisa descansar. Eu acho que grande parte de todas as doenças mentais, principalmente a depressão, a ansiedade, elas ocorrem porque a gente não se dá o devido descanso. A gente quer sempre estar nessa correria de fazer tudo, precisa fazer isso, fazer aquilo, e a gente não dá o devido descanso. Então, no primeiro capítulo, a primeira lição que eu tiro é se conhecer. A gente precisa conhecer até onde vai os nossos limites. Até onde a nossa saúde mental, a nossa saúde física, ela pode ir. No segundo capítulo, ele vem trazendo essa questão de seja amigo das suas emoções. E eu acho isso tão certo, assim, que uma frase que sempre me falaram, e eu acho que ela encaixa perfeitamente, é que as decepções vêm das projeções que nós criamos nas pessoas. Porque tal pessoa, ela só decepciona a gente porque ela tomou uma atitude que nós não queríamos que ela tomasse. Então, nesse segundo capítulo, às vezes a gente sente muita raiva, muito ódio, a gente sente muito tal emoção, e isso pode corroer a gente. Então, ele ensina como a gente pode separar essa energia negativa, como tornar essa emoção em algo positivo no nosso crescimento. Ele traz que a gente precisa compreender o que está passando, observar o que está acontecendo e questionar por que isso está acontecendo. As emoções negativas, sempre que a gente tem, a gente acredita, a gente crê nelas de forma tão grande que elas acabam se tornando a nossa realidade. E uma coisa que ele traz é que a emoção negativa não é uma realidade fixa. A gente tem que aprender a lidar com essa emoção e aprender que isso vai passar e que a gente precisa saber lidar com ela sem prejudicar todo o contínuo da nossa vida. No terceiro capítulo, ele vem tratando sobre paixão e foi um capítulo super revelador para mim, assim, porque ele vem dizendo assim, controlar o entusiasmo. E eu fiquei, por que controlar o entusiasmo? O entusiasmo sempre foi, na minha cabeça, uma coisa boa. Mas ele traz uma frase que diz assim, fazer bem um bom trabalho é mais importante que achar que faz um bom trabalho. Isso é muito verdade. Às vezes a gente está tão entusiasmado com uma aula ou alguma coisa que a gente vai fazer, e a gente quer que outras pessoas também estejam assim. E quando não tem essa reciprocidade nesse entusiasmo, a gente acaba se decepcionando. E aquela questão que a gente ia trabalhar, aquilo que a gente ia fazer, acaba se tornando penoso
e a gente acaba se decepcionando com uma atividade que a gente tinha tanta expectativa. Então, uma coisa que eu aprendi nesse, que a gente precisa manter a calma. A gente não pode nem sempre, a gente não pode nunca também não se alegrar de fazer tal coisa, mas também a gente não pode passar do limite. A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio naquilo para não se decepcionar, mas também não ficar sem reação a tal situação, entendeu? O quarto capítulo, ele vem falando sobre os relacionamentos. Professora, se eu estiver falando muito, a senhora pode me parar. Não, pode continuar. O quarto capítulo, para mim, ele vem tratando, no livro, ele vem tratando sobre os relacionamentos. Ele traz um exemplo de uma fogueira, e lá ele fala que se a gente estiver muito perto, a gente pode acabar se queimando, e muito longe, a gente também pode ficar com frio. E uma coisa que eu tirei disso foi que o relacionamento em que as pessoas estão sempre juntas, ele tende a terminar. Não só o relacionamento amoroso, eu falo, pode ser relacionamento familiar, uma amizade, relacionamento fraternal, tudo. E esse capítulo também, ele traz um pouco sobre o terceiro capítulo, que a gente precisa encontrar o equilíbrio. E, além disso, a gente precisa encontrar o nosso espaço pessoal. A gente não pode deixar que outra pessoa domine todo o nosso espaço, e a gente também não pode dominar o espaço de outra pessoa. Como assim? Eu não posso querer fazer tudo junto todo o tempo. Eu preciso ter minhas atividades, eu preciso ter meu lazer, eu preciso ter meus hobbies que não envolvam outras pessoas. Eu preciso aprender a lidar comigo mesma, aprender a viver com a solidão do individual, que eu acho que é o sentido abrangente do livro, entendeu? Uma coisa que ele traz também é que os relacionamentos são sobre abrir mão de algo, não de quem. Como assim abrir mão de algo? Eu gosto, por exemplo, de toda sexta-feira ir fazer tal coisa. Mas a pessoa que eu me relaciono, às sextas, às vezes ela precisa da minha ajuda. Eu posso abrir mão daquilo que eu estou fazendo por determinado momento, uma sexta-feira, um momento? Se eu puder, ótimo. Mas eu também não posso abrir mão de quem eu sou. Como assim? Eu não posso deixar que outra pessoa domine todo o tempo que eu tenho para as minhas atividades. Então, uma coisa que eu tirei é isso. A gente precisa abrir mão de algo e não de quem nós somos. Outra parte que esse capítulo traz, que é muito importante, é que cada um tem as suas experiências externas, as suas experiências que vivem. E isso é que nos torna diferentes. A nossa expectativa de esperar que tudo sempre seja feito da forma que a gente quer nos torna arrogantes e retarda a nossa maturidade. Ou seja, pessoas que querem sempre estar no controle, elas acabam nunca se tornando maduras as pessoas que podem sair do controle delas. E isso pode levar ao descontrole emocional da pessoa. Isso pode desencadear tanta coisa, porque ela não se preparou, ela não criou a maturidade de lidar com situações que não estariam no controle dela. Essas pessoas, normalmente, elas nunca estão preparadas para receber os problemas da vida. E a vida tem problemas. Então, tais situações, a gente precisa aprender que nem tudo vai sempre estar no controle e que a gente precisa aprender a lidar com o que sai do nosso controle de forma sensata. Uma parte que esse capítulo traz também é que se você foi traído ou alguma coisa assim, precisa aprender a perdoar. Cuidar das suas emoções, se libertar disso. Às vezes a gente fica tão preso nesse rancor que a gente está guardando que a outra pessoa nem lembra mais e tu tá prejudicando o teu bem-estar, entendeu? Então, o ponto final desse capítulo para mim é que a gente precisa aprender a cuidar das nossas emoções. O quinto capítulo, já está terminando, professora, ele fala sobre o amor. E ele trata que todo mundo procura algum tipo de amor. Pode ser o amor romântico, pode ser o amor fraternal, pode ser até o amor com o bichinho que tem, o animal de estimação. E o ponto que ele traz é que esse amor ele deve ser vivido sem comprado.
Como assim? Às vezes a gente está tão preso em situações que aconteceram na nossa vida, traumas que a gente não perdoou, que foi o tema do 4º capítulo, que a gente não cuidou das nossas emoções, que quando a gente encontra algo bom, a gente deixa isso passar. Porque situações passadas acabam decidindo as situações futuras. Então, essa parte ele também trata sobre o egoísmo que domina. Como assim? O exemplo do livro, que o livro dá, é que ele tinha uma primeira namorada e ela vai embora. Como assim o egoísmo? O egoísmo dele, de todos os sentimentos que ela fazia ele sentir. Como assim? Ele se sentia muito feliz, ele se sentia muito pleno quando estava com ela. E ela ir embora significava que ele não ia mais ter esse sentimento. Então, era o egoísmo da parte dele de não deixar ela ir por sentimentos que ele sentia. E o ponto que ele traz é que a gente tem que deixar esse egoísmo e passar a ser grato pelo que a pessoa proporcionou a gente no limitado espaço de tempo que a gente teve com ela. Sim. O 6º já é o penúltimo. Ele fala sobre a vida e ele fala que as experiências são o mais importante. E Otávio, ele falou bastante disso, então eu vou só resumir um pouco do que eu escrevi, é que normalmente na nossa vida ou na sociedade em que a gente vive, a gente não se importa com o que a pessoa está passando e sim de onde ela vem. Por exemplo, as perguntas recorrentes é de onde você vem, em que escola você estudou, qual faculdade você faz, que curso você faz. E ele dá o exemplo da Coreia, que lá isso é muito mais importante, chega a ser o ponto de que parte da Coreia tu é. E isso domina as pessoas. Então, ele traz que as experiências da vida são mais importantes do que essas questões sociais que a gente vai adquirindo. Enxergar por trás das marcas sociais. É esse o ponto que ele está trazendo. E nesse capítulo, ele até traz três ideias libertadoras, que ele dá como título para o capítulo, que é: as pessoas não estão tão interessadas quanto você pensa. E isso domina, às vezes, que a gente se priva de fazer algumas coisas, porque a gente pensa, meu Deus, o que fulano de tal vai pensar de mim se eu fizer isso? O que minha mãe vai pensar de mim? O que meu pai? E a gente fica tão preso nisso que a gente se priva de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. O segundo ponto é que nem todo mundo quer gostar de mim. E isso eu acho uma frase tão impactante, porque às vezes a gente está tão preso em querer fazer com que todo mundo goste da gente, que a gente esquece que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E tudo bem se isso acontecer. Fulano não é obrigado a gostar. Você tem que aprender a lidar com o sentimento que isso causa em você. Fulano não gosta de mim, ok, vamos ter um relacionamento saudável, conviver, mas tudo bem ele não gostar de mim. Eu tenho outras pessoas que gostam. Eu não preciso agradar sempre todo mundo que vive ao meu redor. O terceiro ponto é que a maior parte do que fazemos é para nós mesmos. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco de si e trabalham muito no que as outras pessoas estão querendo. E eu acho que é importante resgatar um pouco disso, porque às vezes a gente faz tanta coisa para alguém e essa pessoa não está nem aí para o que tu está querendo. Então, a gente precisa resgatar o sentimento que a gente quer ter nas situações e nos relacionamentos. O ponto central desse capítulo é parar de se preocupar com o que os outros pensam. A vida é sua. E ponto. Não precisa ficar justificando tudo sempre para todo mundo. Você precisa ter ciência das suas ações, das suas responsabilidades e das consequências que isso traz. E é isso. O 7º capítulo, aqui vai ser mais rápido. Ele fala sobre o futuro. E uma questão sobre o futuro é que a gente está sempre cercado de pessoas. E o que a gente fala afeta elas. Pode ser positivamente ou negativamente. Pode ser imediatamente ou a longo prazo. Como assim? Eu posso falar para, deixa eu ver, Esther, que a roupa que ela tá é muito feia.
E isso vai afetar o futuro dela imediato, porque ela vai se sentir mal com a roupa. Ela vai poder trocar de roupa futuramente, pode ser que ela esqueça isso e viva normalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu posso chegar para uma criança e falar para ela que ela nunca vai ser boa naquilo que ela está fazendo. E essa criança, ela pode guardar isso que eu falei para ela para toda a vida dela. Ou seja, vai afetar o futuro ao longo prazo. Então, a gente, nesse ponto, tem sempre que escolher o que a gente fala para as pessoas e como a gente fala. Outra coisa também, já mais para o pessoal de cada um, é que a gente precisa experimentar. Como assim? Hoje em dia a sociedade está muito presa de que quando tu sai do ensino médio, tu precisa entrar na faculdade, tu termina a faculdade, precisa arrumar um emprego, porque tu precisa começar a ganhar dinheiro e precisa começar a construir tua vida. A gente está muito presa nessa pressão social. E o que o capítulo traz é que a gente precisa experimentar. Como assim? Eu estou fazendo faculdade de Direito agora, não estou me identificando. Ok, eu tenho quantos anos eu tenho, ou independente da minha idade, eu posso trocar de faculdade, eu posso experimentar um emprego em uma outra área. Se não me identificar, tudo bem, eu posso trocar. Então, a gente precisa experimentar e ver aquilo que vai fazer bem para a gente no nosso futuro a longo prazo. A questão de ganhar dinheiro não é o foco principal. É você ser bom e fazer bem aquilo que te agrada, que consequentemente vai te proporcionar uma questão financeira melhor. O penúltimo capítulo, que é o capítulo da espiritualidade, e ele é muito abrangente, então eu vou falar bem pouco dele, é que cada um tem direito a escolher aquilo que vai seguir religiosamente. Pode escolher não seguir nada ou pode escolher. Se isso como eu posso dizer, afeta diretamente o teu ciclo familiar, o que a gente precisa fazer é encontrar o que incomoda e conversar. A gente não pode guardar isso, até porque normalmente religiões elas vêm direcionadas a mensagens de paz, amor, essa questão de ter melhor vida. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar o que nos machuca. Para mim parou. Foi aqui. Sim, foi o meu áudio aqui que travou. Encontrar o que nos incomoda e conversar sobre isso. Finalizando, o texto central que eu trago disso é que, e que o autor traz, é que a gente precisa encontrar a nossa face original. Como assim? A gente precisa se encontrar. A gente, às vezes, perde tanto querendo agradar as pessoas, o meio que a gente vive, que a gente se perde. Então, o que ele traz é que a gente precisa se observar em silêncio, conhecer as nossas limitações, nossos medos, nossa alegria, aprender a viver com a solidão, porque nem sempre nós vamos estar rodeados de pessoas e a gente precisa estar feliz nessas situações e projetar para a gente mesmo as boas expectativas. Foi isso, professor. Obrigada. Alguém mais? Professora, Oi. uma parte que eu achei bem interessante foi a parte de lidar com as emoções negativas, que ele cita até um exemplo de um aquário, que tipo, se a gente jogar uma sujeira no aquário e a gente for tentar acalmar, botar a sujeira pro fundo com a mão, vai ficar mais suja e a sujeira não vai ir pro fundo e ficar quieta lá, vai coisar mais ainda. Então, tipo, eu quando sentia raiva, assim, um ódio, assim, eu ficava pensando muito naquilo e acabava gerando um sentimento maior, entendeu? E tipo, me trouxe outra visão com isso. E apenas observar a situação, e ele falou que não é uma forma de evitar, é uma forma de encarar a realidade. E esperar que aquilo ali se acalme e vai passando com o tempo. E esperar que aquilo ali passe por si só. Eu achei bem interessante. O que mais? Professora, Oi. eu gostei dessa frase aqui, ó. O defeito que você percebe imediatamente em alguém que acabou de conhecer deve estar em você também. Se não estivesse, você não teria percebido tão rápido. Essa frase, ela me chamou bastante atenção, pois muitas vezes nós achamos que o erro está nas pessoas,
quando na verdade ele está em nós mesmos, e que não queremos aceitar isso por medo de se achar uma pessoa ruim, quando na verdade nós devemos ser realistas com os nossos problemas, para que assim possamos traçar um processo de desenvolvimento íntimo que resultará em uma evolução geral, que refletirá em nossos atos e intenções. Também me chamou a atenção a questão da valorização pessoal, pois ela influencia bastante em nosso estado emocional pessoal, pois quando você se valoriza, você consegue gerir melhor os problemas que permeiam o nosso cotidiano e solucionar os problemas sem ferir as pessoas, mas ao mesmo tempo mostrando que você é capaz e que não deixará de buscar os seus sonhos por conta dos outros. Sim. Era isso. Obrigada, Paulo. Alguém mais? Professora, eu gostaria de falar. Pois não. Bem, para mim, esse livro é um daqueles livros simples, delicados, de uma ilustração extremamente delicada e linda, que nos ajuda a desacelerar, nos tranquilizar, a nossa mente, os nossos pensamentos, nos conectar, ou até mesmo reconectarmos ao meio, às paisagens, às pessoas, os objetos, a dar uma importância afetiva mesmo, a sentimentos. Enfim, para mim, é criar laços. Ele nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos sonhos, nossa espiritualidade, vendo tudo de uma forma diferente, mais leve, com mais significado, revelando como a prática de dar atenção às coisas pode nos transformar e nos abrir a mente para coisas que antes eram despercebidas. Sim. Eu vou falar uma parte aqui do livro que eu achei bem interessante sobre essa parte de do mundo e tal. Com amor no coração, até as coisas mais triviais parecem sagradas e bonitas. Com amor no coração, nos tornamos mais bondosos e gentis, mesmo com estranhos. Sem amor no coração, o mundo parece sem sentido e aleatório. Sem amor no coração, nos tornamos estranhos, até para os familiares e amigos. Enfim, dessa forma a gente percebe quanto é imprescindível para manter nossos bons relacionamentos, cultivar a nossa alma, a nossa autocompaixão, o autoconhecimento, desacelerar essa vida moderna agitada que a gente tem. Então, voltando aqui, um pouco para o que o Marcelo tinha falado, que eu achei bem interessante, que também achei no livro, que o autor ele é budista, né, e tal, mas ele vê as coisas como todos somos iguais, ele não especifica a religião dele, ele não deixa que... ele fala como se nós todos devêssemos respeitar para termos respeito, perdoar para ser perdoado. Isso é muito lindo. Fala muito sobre a positividade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas eu nunca tinha lido um livro de autoajuda, mas me impressionou, porque a maioria dos livros falam sobre o exterior, e esse não, é extremamente voltado para o interior, para a mente, para a espiritualidade. E também fala sobre, que nem a parte que o Paulo Kessler tinha falado agora, a parte do defeito, né, que a gente vê o defeito dos outros com tanta rapidez, que às vezes a gente tem aquele defeito, é por isso que a gente vê com tanta rapidez, né, que é familiar para a gente, às vezes é mais fácil julgar o outro do que aprender a conviver com o nosso. E também, que mais? Que o livro fala sobre essa percepção, né? O livro fala que cada pessoa tem sua percepção de mundo. Tem gente que é mais sensível, tem gente que não é tanto sensível. Mas se estamos alegres, vemos tudo com mais entusiasmo, né? Porque o mundo é um reflexo do que se passa dentro de nós. Quando a nossa mente está alegre, o mundo também está alegre. Quando a gente tem pensamentos negativos, o mundo parece difícil, dá medo, é bem ameaçador. Mas quando o mundo nossa mente está em paz, o mundo traz essa paz de volta. Eu achei isso muito lindo. Então, era isso. Certo. Obrigada. Alguém mais? Maiane, eu voltei aqui no chat. Pode falar, João. É Júnior mesmo? Não, professor, é Alan, é porque a minha conta mesmo está conectada com o notebook e eu não estou conseguindo ligar o áudio. Eu estou pelo celular do meu primo, que está saindo normal, mas é Alan. Tá. Professora,
Eu gostei muito do livro, eu achei o título bem chamativo. Quando nós lemos coisas que você vê só quando desacelera, já é algo que nos deixa curioso. E eu achei o livro muito sistematizado, que fala sobre coisas sobre amor, perdão, como viver bem. Todos já falaram que é um livro de autoajuda. E eu queria falar um pouco sobre esse trecho aqui, que é o que, na minha opinião, é o que mais tem a ver com o título do livro, que é coisas que você vê só quando desacelera. Para desgrudar comida de uma frigideira, apenas despeje água nela e espere. Após um tempo, a comida se soltará sozinha. Não lute para curar suas feridas, apenas despeje tempo no seu coração e espere. Quando as feridas estiverem prontas, elas vão se curar sozinha. Então eu gostei demais desse trecho, porque às vezes nós temos problemas que, mesmo sabendo que eles não vão se resolver agora, fica tentando achar uma solução, fica tentando e atrás de certas soluções acaba se atrapalhando mais ainda. Que, como é o meu caso, eu vou usar o meu caso, não vou citar o problema, mas tem coisas que acontecem comigo que eu fico, meu Deus, não, tenho que resolver isso logo, porque senão eu vou ficar louco. E nesse processo de tentar achar uma solução, eu acabo criando vários problemas, fica nesse ciclo, fica nesse loop o tempo todo. E quando o problema que era para ser resolvido no início se resolve, eu vou ter que ir atrás de soluções de problemas que eu fui conseguindo nesse tempo todinho. Outro também que eu também gostei bastante, que é esse. Tsunamis são assustadores. Não apenas por... Professor, eu tô falando muito rápido, é que eu tô nervoso. Tsunamis são assustadores, não apenas por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. Tornados são aterrorizantes, não apenas por causa do vento, mas também por causa dos objetos que o vento ergue e joga em nós. Nós nos sentimos infelizes, não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. O mesmo trecho voltado a problemas pessoais ou problemas normais. Sempre sabemos que temos problemas e às vezes vamos fazer alguma coisa que já sabemos que vai ser um problema. E mesmo assim, cometemos sem se importar com o que vai acontecer depois. E essa troca aqui final do mesmo trecho que diz que nós nos sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. E às vezes faz alguma coisa sem saber o que vai acontecer e só vai pensar no que poderia acontecer depois que as coisas já estão acontecendo. E aí fica mais difícil de sair. E para finalizar, eu queria falar sobre o trecho que Otávio falou no começo. Logo avisando que eu não estou discordando da opinião de Otávio, e sim discordando do que está escrito no livro. Que é o que fala que nós temos que olhar para o outro, e veremos que o nosso problema não é tão grande. Eu discordo, assim, discordo e concordo, mas mais discordo dessa opinião bem aqui. Porque não é porque alguém tem um problema maior que o meu que eu vou abominar o meu. Não é porque alguém tem um problema que eu vou negligenciar o meu. Eu não tenho nada a ver com os problemas dos outros. Não é porque eu estou numa situação ruim e outra pessoa está numa situação difícil que eu vou ficar comparando. Às vezes a comparação de problema nos coloca na zona de conforto. Ah, não tem problema eu estar desse jeito porque tem gente que está pior que eu. Não, eu não penso desse jeito. Eu não tenho nada a ver com os problemas dos outros. E sim tentar resolver os meus. E é tipo aquele ditado que nós vivemos muito quando somos crianças. Tem que comer todo porque tem gente na África passando fome. Ok, não discordo disso. Mas eu deixar de comer ou não vai fazer com que as pessoas da África se sintam alimentadas. Eu comendo ou não vai fazer com que as pessoas que não têm o que comer alimentadas. Então, é isso que eu queria falar. Observação, gente, não sou escroto. Eu não estou querendo dizer sobre deixar de alimentar as pessoas. Foi só uma... Eu entendi. Interpretei. Ok, é isso. Boa tarde. Obrigada. Alguém mais, gente? Eu, professora. Pronto. O áudio tá bom? Tá bom. Então, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria falar que eu não me animei muito com o livro. Eu não esperava, o livro me surpreendeu. E, além dele, eu já estava lendo mais 2 sobre autoajuda também. Então, eu nunca tinha passado pela experiência de ler 3 livros ao mesmo tempo. Eu já tinha lido 2. E foi a primeira vez. Gostou?
Gostei muito. Eu consegui ter mais concentração, mais desenvolvimento e adquirir mais conhecimento baseado Sim. na leitura. Eu vou falar assim de uma forma mais específica, porque o livro veio no momento que eu estava precisando, porque eu estava no excesso de cobrança, não só a mim, mas como o próximo. E quando eu cheguei no quesito de relacionamentos, que falou sobre cobrança, eu parei, repensei e comecei a mudar minhas atitudes. Sim. Um ponto que eu quero destacar, que Paulo falou, é que o que a gente critica nos outros, a gente tem o mesmo defeito, é a teoria do espelho. Tá? Eu estava estudando isso, o que a gente vê nos outros é, na verdade, o nosso próprio reflexo. Ou na psicanálise é o que a gente chama de projeção. Pois é. Bom, o livro deixa claro que somos nós, seres humanos, que damos significado ao mundo por meio de nossa mente, como as emoções, pensamentos, reações e tudo que nos cercam. De como devemos agir perante qualquer situação. E o resultado, seja ele positivo ou negativo, é de responsabilidade de cada um de nós. E Maiane, espera rapidinho, 1 segundo. Eu não vou fazer tu ficar constrangida, tá? Gente, às vezes, quando a gente está precisando de alguns momentos, eu só preciso dizer assim, Maiane, pode chorar, tá? Pode ficar à vontade. Não, tá bom. Por meio da leitura... Não te preocupa que a gente não tá aqui para te julgar. Isso vai ser libertador para ti. Fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Por meio da leitura, o indivíduo tem a oportunidade de mudar seus hábitos e comportamentos, de saber discernir melhor e olhar tudo ao seu redor com mais clareza. O livro nos mostra como manter a calma num mundo tão agitado e compulsivo, onde a maioria das pessoas vive no modo automático, diante de tanto caos. As frases contidas na obra nos levam a refletir sobre os nossos atos, de como nos relacionamos e de como reagimos a determinada situação e a nossa forma de encarar o mundo. A forma como nos enxergamos o mundo é reflexo de como vivemos, do que idealizamos e de nossas experiências. Então, eu cheguei à conclusão que aliás, não só com base nesse livro, mas também com o desenvolvimento, que eu estou fazendo, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, conhecendo a mim mesma, é um processo que eu estou passando. E tudo é fruto de nossa mente. Nós somos as únicas pessoas que podemos ter total controle e reverter os pensamentos, porque o que eu descobri aqui, 90% nosso é subconsciente, só 10% é consciente. E nosso subconsciente, ele é formado pelas nossas ações, de como a gente lidar com as situações, de como a gente reagimos. E todas essas experiências ficam guardadas na nossa memória. E só a gente voltando para trabalhar e rever que a gente pode mudar. Então, o que eu chego à conclusão é que sempre quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente acha que não tem poder, eu não consigo. Mas é o nosso subconsciente privando a gente, é como se fosse um meio de proteção. E não permite que a gente faça determinada coisa. E a gente pensa que não tem poder o suficiente para fazer isso. Bom, eu vou recitar 2 frases que eu gostei muito e mexeu muito comigo, falando desse processo que eu estou passando. Sim. Mesmo quando estamos acordados, não somos diferentes de um sonâmbulo. Fazemos as coisas sem a consciência de estarmos em atividade. Só porque nossos olhos estão abertos, isso não significa que estamos despertos. Estar desperto significa que você sabe o que está acontecendo dentro de seu campo de consciência. Em vez de seguir cegamente seus pensamentos e sentimentos, permaneça desperto e reconheça seu estado mental antes que seja tarde demais. Então, eu posso dizer que eu estou agora desperta de tudo que um dia eu permaneci adormecida e que eu vejo o mundo de outra forma, que eu consigo lidar melhor com as situações. E é um processo contínuo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. A gente nunca para e eu estou gostando muito dessa minha nova fase. E o que eu posso dizer é que todo mundo se conheça, aprenda sobre si, é o mais importante. Era só isso, professor. Obrigada, Maiane. Alguém mais, gente? Professora? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Uma das frases que me chamou mais atenção é que no começo do livro ele fala assim: quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a parte que nos interessa.
E, tipo, isso mostra o quanto nós temos que viver, não apenas só porque nos importa, nos interessa, a gente tem que viver, procurar outras experiências. E tem umas frases que ele fala assim, que ver outras pessoas felizes é uma profunda fonte de alegria em minha vida. Tem gente que é tão amargurada que não consegue ver a felicidade das pessoas. E é isso, professor. Certo. Alguém mais? Professora, Oi, quem? Elaine. Oi. O livro ele é muito interessante, assim como algumas pessoas já comentaram. Quando eu comecei a ler, eu estava totalmente desanimada. Disse, deve ser um livro chato e tal, tal. Só que eu me surpreendi bastante e como algumas pessoas já falaram, que o livro ele traz uma onda muito de autoconhecimento, levar a pessoa a se autoconhecer. Mas também uma das coisas que mais me chamaram a atenção é em relação à empatia. O livro traz muito uma ideia de, você tem um problema, mas o outro também tem. Sua religião é julgada, mas pense que a do outro também já foi julgada de uma certa maneira. E isso é muito importante, porque às vezes a gente julga muitas pessoas e não se coloca no lugar delas em determinadas situações. E é isso que nós, como futuros advogados, futuros delegados, juízes, a gente acha que obtém o poder do conhecimento, nós sabemos das leis, nós sabemos como os processos devem ser dirigidos, só que a gente não tem a sensibilidade em trabalhar com pessoas, a gente já está no automático. E antes mesmo de nós sermos advogados, que a gente possa se autoconhecer e entender que da mesma maneira que eu tenho dores, que eu tenho lutas, que eu tenho dificuldade, que eu tenho uma carga cultural, uma carga social, a outra pessoa também tem. E aí, em determinado momento do livro, ele diz assim, a verdade é que todos nós somos pessoas comuns, não importa quão famoso ou bonito alguém seja, não importa quanto dinheiro tenha, quantas conquistas maravilhosas tenha alcançado, todos compartilhamos nossa cota de percalços, mágoas e perdas. Temos que enfrentar desafios sobre os quais não temos controle. A solidão e o medo da morte vão nos acompanhar até nossos últimos dias. Todo mundo está na mesma jornada traiçoeira da glória maculada da vida. E isso é super importante da gente sempre pensar. Eu tenho dores, eu tenho problemas, mas o outro também tem. Isso é importante para nós, novamente eu digo, é importante para a gente como futuros advogados, porque nós vamos passar a vida toda trabalhando com pessoas, defendendo pessoas, e às vezes a gente está tão cheio de si, do que a gente acha que sabe, e não tem esse olhar empático de ver a dor do outro. É isso. Obrigada. Alguém mais? Não? Quero perguntar uma coisa. Oi. Eu queria primeiro começar dizendo que o livro também me surpreendeu bastante, desde o começo até o último capítulo, e que o livro descreve que você tem que desacelerar o ritmo da sua mente, porque a sua mente ela tem o poder de mudar todo o mundo ao seu redor, tanto o mundo que você vê, quanto o mundo que você não vê. Então, a conexão com a mente e o mundo está sempre ligado. E eu queria também dar uma frase não. Tipo, no segundo capítulo, o capítulo ele é feito em tipo em estrofe. O livro ele não é formado por uma sequência única de escrita, e diz assim: quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Quando estiver irritado, tenha consciência da sua irritação. Quando estiver com raiva, tenha consciência da sua raiva. Quando você toma consciência dos seus sentimentos, já não está mais perdido neles. A consciência permite que você os testemunhe de fora. Ela é a intérprete pura, como um céu aberto.
Estresse, irritação e raiva podem deixar o céu nublado por um tempo, mas não podem poluí-lo. Emoções negativas vêm e vão como nuvens, mas o céu estará sempre aberto. Isso lembra até dizer aquele ditado que sempre pode haver a chuva, pode haver trovoadas, mas no outro dia o céu sempre estará limpo, sempre terá uma nova chance. Então, achei muito legal porque o livro, ele tanto chama atenção pela autoajuda, pelas frases, como ele ajuda também de forma indiretamente. Ele tenta trazer o leitor, como os meninos disseram que no começo o livro não era totalmente chamativo, mas o jeito que ele é escrito, indiretamente, ele te traz para conhecer ele bem. E é isso. Obrigada. Alguém mais? Não? Vamos lá. Eu, como psicóloga, não podia deixar de olhar algumas demandas trazidas, certo? E por conta dessas demandas trazidas, eu não tinha programado essa dinâmica, mas tendo em vista alguns pontos que foram detectados nas falas de vocês ao longo desse primeiro bimestre, eu acho que essa dinâmica ela se aplica agora. Vocês querem que eu faça a dinâmica ou vocês querem que a gente discuta sobre a série? Professora, eu acho que seria legal a dinâmica por causa do tempo, já a série com certeza vai demandar uma quantidade de tempo bem maior. Quem mais concorda? Eu concordo também. Eu tô chocada que todo mundo falou sem nem ser forçado nem nada. Tá, vou só aguardar aqui vocês se comunicarem pelo chat ou via áudio que eu começo, tá? Gente, primeiro, eu estou muito feliz que vocês tenham gostado do livro e eu espero que as pessoas que iniciaram esse livro não tenham sido as mesmas após a finalização do livro. E para que a gente... Marcela, aí eu preciso te dizer que as pessoas que não estudam a psicologia não entendem, mas a pessoa que estuda a psicologia entende tudo, inclusive o teu lavar-louça. Sim, o que eu vou pedir para vocês agora, nesse exato momento, quem não quiser participar da dinâmica, eu peço para vocês que vocês encarecidamente podem ficar à vontade para sair, não tem problema nenhum, não vou ficar chateado com ninguém, é só para quem fique realmente quem está realmente interessado, tá? Vou dar até um tempo aqui para quem quiser sair, pode ficar à vontade, sem problema, mais uma vez. Então, vamos lá. Para as pessoas que estão, por favor, procurem um lugar na casa de vocês, aonde quer que vocês estejam, que seja um lugar tranquilo, que vocês não vão ter interrupção de ninguém agora nesse exato momento. Além disso, vocês vão precisar de um papel e uma caneta, não, precisa ser um lápis. Ou um lápis ou uma grafite. Caneta não pode. Precisa ser ou um lápis ou uma grafite. Uma folha de chamex ou uma folha de caderno, o que quer que vocês queiram ter em mãos, e um lápis ou uma grafite. Quando vocês tiverem todo mundo ok com isso, me sinalizem que eu vou dar o próximo comando. Certo? Maiane, para você que já começou esse processo de autoconhecimento, pode ser que essa dinâmica demande mais de ti. Para os demais, é normal, depois dessa dinâmica, vocês sentirem um pouco de enjoo, é normal vocês ficarem um pouco tontos, ficarem meio que lentos, isso é normal, tá? Não tem problema. A Maria tá com medo, já. Não, gente, calma. Não, vai não, tem calma. Isso tudo é normal, tá?
Eu tô aqui em busca de um lápis, porque desde que a faculdade proibiu a gente de lápis. Não vou fazer magia não, Marcelo. Vocês vão me agradecer depois. Vamos lá. Posso, então, começar? Não, professora, ainda não achei o lápis. Tá. Pode ser uma grafite. Desculpa! Espera só um pouco. Deixa eu tentar entrar com a minha conta para me resolver do lado do meu primo. Tá. Oi, Samara, o que é que você disse? Falando de mim, essa parente. Não, professora, foi porque eu bati a mão no áudio, ele ligou e eu tava gritando com o gato. Certo, tá todo mundo ok? Com seu lápis, todo mundo no seu local tranquilinho. Estamos? Estão me escutando? Estamos. Sim. Assim, voltou. Sim. Ó, o que vai acontecer? Eu vou ficar à disposição de vocês. Vocês têm o número do meu WhatsApp. Qualquer coisa, me procurem. Não tem problema nenhum que a gente converse, tá? Por que eu já estou dizendo isso? Porque essa é uma dinâmica, ela é uma dinâmica que exige da gente. Ela faz o que esse livro trouxe para a gente de ensinamento. A gente precisa estar presente no aqui e no agora, para que a gente observe a situação. E, por vezes, para que a gente se coloque no lugar de observador, para que a gente se distancie dessa situação que nos incomoda, para que a gente possa observar o que será necessário ser feito, tá? Agora, nesse papel, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever para vocês do passado. Porque a partir de agora vocês são pessoas novas. Então, vocês vão escrever para vocês do passado. Vocês vão colocar nesse papel tudo que vocês gostariam de dizer para vocês, tudo que está incomodando vocês, algumas decisões que vocês tomaram e que não foi legal, o que vocês fazem que deixa vocês muito chateados, o que tem demandado muito de vocês, enfim. Isso vai ser um processo teu. Não se preocupem com escrita legal, letra bonita, nada disso. Esse é um processo você e o seu papel agora. Por que vocês estão escrevendo com lápis e não com caneta? Porque o mundo onde a gente está é energia. Aproveite agora para terminar de chorar, Nájila. O mundo que a gente está é energia. E o fato de vocês estarem se inquietando com muita coisa e tá trazendo muitas coisas, isso se diz respeito à era que nós estamos vivendo. Essa era está exigindo que as pessoas... Está exigindo não, né? Essa era espera-se que as pessoas elas tenham um maior aprofundamento delas mesmas, de que a gente se conheça. Por isso que a gente está se inquietando de muita coisa. Então, eu gostaria que vocês escrevessem nesse papel tudo o que vocês gostariam de dizer para vocês. Se coloquem, eu, Marcelo, sabe-se lá das quantas, estou sentindo isso e aquilo e aquilo. Não se escrevam como terceira pessoa, se escrevam como primeira pessoa. Fiquem aqui presente no agora. Vocês estão escrevendo essa demanda de vocês, certo? Deu para entender? Não tem limite de páginas. Escrevam o que vocês acharem que deva escrever. Professora, a gente vai falar em relação ao passado da gente, né? Sim. Bom, eu justamente já fiz essa questão no quesito de relacionamento, né? Referente ao pai e a relacionamento... Sim, também, importante. Eu já fiz também do auto-perdão. E hoje em dia eu pratico muito a escrita, entendeu? Eu sempre tiro 30 minutos para me escrever, todo dia. Para mim, é tipo um processo para quando eu estiver lá na frente, para eu poder olhar e rever tudo que eu aprendi. Eu tanto falo do passado, como falo do presente, falo das coisas que eu aprendi. É muito bom, eu gosto desse exercício. Ao final da carta que vocês vão escrever no final: eu deixo ir todas as coisas como negatividade, pessimismo, todas as coisas que vocês não gostam em vocês, vocês colocam no final que vocês estão deixando ir. O que vocês fazem depois? Vocês continuam nesse local onde vocês estão, vocês vão pegar um fósforo, um isqueiro, sei lá o quê, vocês vão tocar fogo nessa carta. Ao mesmo tempo em que a carta ela está sendo queimada, vocês também estão refletindo sobre todos os processos que vocês estão deixando ir. Deu para entender?
Sim. Sim. Eu sim. Coloca aqui pelo chat que eu tô aqui sem problema nenhum. E professora, isso Oi. me fez lembrar de queimar a carta e depois rever essas atitudes, como se fosse fazer novas atitudes. Me lembrou o princípio da Fênix, que é queimar para nascer de novo. Só que aí, tipo assim, a gente tá dando um primeiro passinho, depois tem um outro passo que é muito mais importante, mas eu não vou fazer com vocês hoje. Para vocês ficarem na vontade mesmo. Essa é a verdade. Certo? Vocês podem começar. Não se preocupem se vocês começarem a chorar, não se preocupem se vocês começarem a tremer, tudo isso é normal, porque querendo ou não, vocês estão liberando energia, tá? Eu vou fechar meu áudio e a minha câmera, vocês podem começar a escrever. 5 horas, infelizmente, por conta do horário, eu desligo, mas como eu falei para vocês, caso queiram conversar sobre alguma demanda que apareceu, eu estou disponível no WhatsApp, tá? Como eu nunca expus a relação de ninguém, vai ser de caráter sigiloso. Mas isso é se você tiver afim, se precisar disso. Se não, fiquem à vontade da forma como estão. Eu espero que desde já essa dinâmica possa ajudar vocês em muitas coisas, tá? Vou desligar meu áudio e a minha câmera e fiquem à vontade aí para fazer esse processo de escrita de vocês.